Senhor, amados irmãos e irmãs, um privilégio, uma alegria estar aqui mais uma vez para nós estudarmos a palavra do nosso Deus. Hoje nós estaremos estudando então a nossa lição de número 8. Confiar no Senhor em todo o tempo é o título da nossa lição de hoje. Nosso texto áureo está registrado no Salmo de número 46, versículo 1, que diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E a verdade prática nos diz o seguinte: a maior coragem se revela na crise, quando colocamos a nossa fé focada em Deus. O tema de hoje é sobre o rei Ezequias. Estaremos estudando sobre o rei Ezequias. E está registrado lá em Isaías, no capítulo 37, o nosso texto de referência. E a nossa introdução, ela nos diz assim: Ezequias foi um notável rei de Judá, pois priorizou fazer o que era reto diante do Senhor, restaurar o serviço do templo de acordo com a palavra de Deus. Se esforçou para levar o povo a se converter ao Senhor e confiou em Deus, mesmo diante de perigos e ameaças. Nós sabemos que a notabilidade de Ezequias é um fato. Inclusive, isso foi registrado pelo cronista em 4 capítulos, mais do que qualquer outro rei, exceto o rei Davi e o rei Salomão. Ezequias, ele é apontado como um reformador do culto, e seu sucesso militar e reputação internacional é entendido como consequência do novo relacionamento da nação ao Senhor. E nós vemos como ele levou a nação de volta para Deus. E isto foi a causa do êxito de toda a nação, do reinado dele, de toda a nação de Judá. E nós vemos lá em Salmo de número 33, versículo 12, Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Sabemos que quando o povo, uma nação, se volta para o Senhor, Deus abençoa esta nação. Ele também se volta para essa nação e realmente a abençoa poderosamente. Ezequias subiu ao trono de Judá no reino sul, porque o reino estava dividido entre reino norte e reino sul, no ano de 715 a.C., como filho piedoso do pai mais ímpio da história, o rei Acás. O legado de religiosidade que Ezequias deixou foi o maior dos reis reformistas na monarquia dividida. Ezequias, ele é considerado como o homem da reforma. Ele aniquilou as práticas idólatras em todas as partes do reino e até destruiu os últimos vestígios do sincretismo de Judá, que tinha se centralizado na veneração da antiga serpente de bronze que Moisés fizera, a qual se tornara relíquia religiosa com o nome de deusa Neustã. Isso está registrado lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 3 ao versículo 6. Ezequias bem sabia que, a despeito desse objeto sagrado ter sido símbolo de salvação, lá em Números, no capítulo 21, dos versículos 4 ao versículo 9, e também João 3,14, mas que no seu tempo era sinal de pecado, de idolatria. Acás, seu pai, adorava os deuses de seus conquistadores, destruiu os utensílios do templo, fechou as portas do templo, instalou santuários em cada canto de Jerusalém. Isso está registrado lá em 2 Crônicas, capítulo 28, do versículo 22 ao versículo 25.
Acás não fez o que era reto aos olhos do Senhor, tanto que nem sepultura junto aos reis de Judá ele teve. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 19. Então nós vemos que a tarefa de Ezequias de erradicar a idolatria em Judá não foi uma tarefa fácil. É um pouco desta grande obra deste rei, o rei Ezequias, que nós vamos estudar nesta lição de hoje. Vamos refletir sobre isso. Logo no primeiro tópico nós vamos ver o modo como ele se desfez do mau legado do seu pai e trouxe a nação de volta à adoração ao único Deus, o Deus de Israel. No segundo tópico, a profunda questão do avivamento introduzido por Ezequias, traçando um paralelo com a necessidade de avivamento em nosso tempo. Vamos fazer aí um paralelo do que aconteceu nos dias de Ezequias e o que está acontecendo nos dias atuais e o que nós poderemos fazer para mudar esta nossa história. Ele chama a atenção para a importância de sermos luz. Esse está na nossa revista e nós vamos ver isso. E nós vemos a recomendação do Senhor Jesus lá em Mateus, no capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 16, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Recomendação do Senhor Jesus. Nós precisamos ser luz neste mundo, para iluminar, para tirar as pessoas das trevas e trazê-las para a luz. E nós vamos ver também no terceiro tópico que o comentarista ele comenta brevemente as investidas militares dos assírios contra Jerusalém, como Ezequias confiou no Senhor e o modo como o Senhor interviu em favor do seu povo, salvando sobrenaturalmente. E eu me recordei de Isaías no capítulo 31, versículo 1, e no Salmo de número 20, versículo 7. Isaías diz assim: Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Ezequias, ele não optou por buscar cavalos, confiar em cavalos, em carros, mas ele fez uma opção de confiar inteiramente no Senhor. E lá no Salmo 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros, outro em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Confie no Senhor. Não confie na intervenção humana, mas sim na intervenção divina. E ao concluirmos esta lição, nós veremos a importância de restaurarmos a verdadeira adoração ao Senhor. Restaurar o nosso altar. Nós precisamos tomar o cuidado, sempre estar restaurando o nosso altar, sempre estar preocupado em como o nosso altar está perante o Senhor, como nós estamos o adorando. Será que estamos fazendo isso em verdadeiro espírito de adoração, em espírito e em verdade? Assim como o rei Ezequias confiou no Senhor nos piores momentos da sua vida, assim também nós devemos fazer. Nos piores momentos da nossa vida, devemos sempre
confiar na intervenção divina. Creia, a intervenção do Senhor virá sobre a sua vida, sobre a minha vida. Que tenhamos uma lição abençoada e que este estudo possa realmente fazer com que observemos o que não está bem com o nosso altar, com a nossa maneira de adoração, e que nós possamos então nos chegarmos cada dia mais ao nosso Senhor. Vamos orar pedindo a Ele que ilumine os nossos professores, que abençoe a cada um deles e que fale realmente aos nossos corações nessa lição de hoje. Amado soberano eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor, rogando as tuas bênçãos sobre cada um dos professores que irão ministrar a cada um dos tópicos dessa lição. Fala aos nossos corações, abençoa-os em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua mente, que você tenha a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional e a saúde espiritual. Deus abençoe, a paz do Senhor. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, que são participantes da nossa Escola Bíblica Dominical online. Que o bom Deus alcance nossas vidas, nossos corações, nossas mentes nesta manhã com a sua santíssima palavra. E no tópico 1 dessa lição nós estudaremos sobre um jovem rei para Judá. Diz assim a nossa lição: o rei Ezequias foi o 13º rei de Judá e reinou por 29 anos. Ele foi um bom rei, um homem admirado por todos que lhe rodeavam. Podemos dizer que Ezequias foi soldado, estadista, arquiteto, estrategista e um homem íntegro. O seu reinado foi marcado por grandes desafios, mas também por grandes demonstrações de fé e fidelidade à aliança do Senhor. Nesta lição, veremos um homem que andou nos caminhos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor é a receita de sucesso para qualquer um em qualquer tempo. O que a Bíblia traz de registro a respeito dele é que entre todos os reis de Israel não houve um que confiasse no Senhor como ele. 2 Reis, capítulo 18, versos 5 e 6. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Aquele homem que andou nos caminhos do Senhor entendeu que tudo de ruim que a nação estava passando tinha a ver com o reinado corrupto e idólatra do seu pai e do desvio da nação. O seu coração ardeu pela causa do Senhor, então tomou atitudes coerentes e acertadas para o momento, no sentido de preservar a aliança com o Deus de Israel. 2 Crônicas 29, 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Item 1.1. Ezequias voltou-se para o Senhor. Ao contrário de seu pai, o rei Acaz, Ezequias assumiu o trono e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Acaz foi um rei perverso e pautou seu reinado com abominações que desagradavam ao Senhor. Sacrificou seu próprio filho e cultuou a deuses, promovendo a idolatria, andando nos caminhos dos reis de Israel. Após os 16 anos de reinado de seu pai chegar ao fim, por episódio da sua morte, Ezequias assume o trono e decide não seguir o legado deixado
de idolatria, mas de fazer o que realmente agradava ao Senhor. Ezequias começou muito bem a sua história, buscando a santificação, reconhecendo a soberania do Senhor e reparando o templo. Assim como Ezequias, o que precisamos reparar em nossa caminhada? Temos agido conforme os preceitos do Senhor ou temos nos deixado levar por legados perversos e idólatras deixados pelos nossos antepassados? Esse é o momento de rever nossas atitudes e transformá-las em adoração para a glória de Deus. Quando assumiu o trono aos 25 anos, Ezequias, como um membro da realeza e o reconhecido sucessor do trono do seu pai, ele estava muito a par das notícias internacionais, principalmente daquilo que sucedia no Reino do Norte, Israel, tendo testemunhado a sua degradação e a sua destruição, associando os acontecimentos ao rompimento da aliança provocado pela infidelidade e pela desobediência a Deus. Diferente do seu pai ímpio, Ezequias colocou sua confiança no Deus de Israel. Em seus dias, Ezequias assumiu o governo em uma situação muito complicada. Judá já era uma nação vassala da Assíria, o grande império mundial da época, e não havia o que fazer contra isso naquele momento. A Assíria expandia os seus domínios de forma cruel e implacável. Senaqueribe, um dos seus reis, que reinou de 704 a 601 a.C. e que foi o sucessor de Sargão II, ele construiu a famosa cidade de Nínive e fez dela sua capital. Em torno dela construiu uma muralha de 12 a 15 metros e de 4 quilômetros de longitude ao longo do rio Tigre. Em seus anais, Senaqueribe anotou a conquista de Sidom, de Jope e de mais 46 cidades amuralhadas em Judá. E também anotou sobre os seus assaltos a Jerusalém nos dias de Ezequias. Então, irmãos, Ezequias reinou em uma nação onde parte dela estava sob o poder dos assírios, e o restante dela pagava impostos pesados para manterem uma autonomia relativa. O fortalecimento do reino de Judá, governado por Ezequias, levou à necessidade espiritual e política de fazer mais construções, sobretudo na cidade de Jerusalém. Durante o seu reinado, ele ampliou a cidade até o Monte Ocidental, principalmente para incorporar os refugiados que chegaram aos montes vindos do Reino do Norte, que havia sido destruído por Sargão II, o rei assírio, e isso se encontra em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 25. Esse exército assírio se encheria ainda de mais orgulho quando Senaqueribe atacou o reino do sul e desapossou o seu povo. No princípio, porém, o pacífico reinado de Ezequias não conheceu muita oposição. Ele obtivera vitória militar contra os filisteus, confinando-os às suas antigas habitações ao longo da planície litorânea do Mediterrâneo. Como demonstração de força ainda maior, Ezequias forjou uma aliança com o Egito e acabou com o pagamento de tributos à Assíria, que foi uma prática iniciada pelos seus pais. Por um tempo, a resistência de Ezequias parecia que estava dando certo, mas então o suzerano assírio Senaqueribe veio reivindicar a sua honra e o tributo devido à sua província vassala, com todo o seu poderio bélico. Bem, a despeito de toda essa
controvertida política internacional, durante os primeiros anos do seu governo, Ezequias realizou uma efetiva e contundente reforma, tanto espiritual como política. Imediatamente, ele assumiu o governo num dia e nos próximos dias ele já voltou a abrir as portas do templo. Os levitas foram chamados para arrumar, reparar e limpar o lugar do culto. O que tinha sido utilizado para os ídolos foi suprimido e lançado no rio Cedron, enquanto os vasos sagrados do templo, que tinham sido profanados pelo seu pai Acás, foram santificados. Em 16 dias, o templo ficou pronto para o culto, o que levou 16 anos para ser desprezado, desvirtuado e destruído, que foi o tempo do reinado de Acás, levou 16 dias para ser restaurado. Leiam comigo a passagem de 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 16 e 17. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram, a levaram para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acabaram. Mas vejam vocês que o restabelecimento do ministério na casa do Senhor ocorreu de uma forma grandiosa. O relato do capítulo 29 de 2 Crônicas, do versículo 20 ao 36, nos conta com riqueza de detalhes tudo o que aconteceu. Só não vou ler aqui porque é um trecho longo, mas eu recomendo muito a você que leia essa passagem de 2 Crônicas, do capítulo 29, do versículo 20 ao 36. Ezequias e os oficiais de Jerusalém reiniciaram os sacrifícios no templo. Grupos musicais, com as suas harpas, símbolos e liras, participaram, como tinha sido o costume nos tempos do rei Davi. Os cantos litúrgicos foram acompanhados com a apresentação de muitos holocaustos. Os cantores louvavam a Deus, enquanto todo o povo rendia culto. Realmente, a reparação do templo é algo imprescindível ainda hoje. Ali no templo de Jerusalém, após sua limpeza e purificação pelos sacerdotes e levitas no grande dia da dedicação, muitos sacrifícios foram oferecidos e houve música e canto como há muito não se ouvia. E todo o povo prostrado adorou. 2 Crônicas 29, 27 a 29. A minha pergunta para nós nesta manhã: qual o templo precisa ser reparado hoje e deixado em condições para a morada do Filho de Deus? Se você ler 2 Coríntios capítulo 6, verso 16, ali está escrito: porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Qual sacrifício precisa ser executado nesse templo? Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E qual é o culto que Deus recebe? É preciso aprender a praticar o culto que Deus recebe.
chegar-se para Deus e colocar-se integralmente sobre o seu senhorio. Primeiramente, nós precisamos aprender a ser crentes, para depois ser qualquer outra coisa que Deus quiser que sejamos. Ser um discípulo de Jesus, além de ser cristão. E sem esse aprendizado, nunca saberemos exatamente o que é que Deus quer de nós. Então, há um modo correto de adorar a Deus, de lhe prestar culto. Alguma coisa muito séria pode suceder àquele que não atentar para a maneira correta de adorar a Deus, como, por exemplo, na prática do culto, conforme se vê em Eclesiastes capítulo 5, verso 1, onde está escrito: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, porque não sabem que fazem mal. Mas eu vejo também algo que Deus quer nos ensinar com esta lição, de que nós devemos manter viva a tradição de estar na casa do Senhor e de adorá-lo no seu santo templo. Sempre houve essa preocupação de reparar o templo, porque o Senhor quer ser adorado também no santo lugar que foi construído para ser local de culto. Então eu vejo uma aplicação muito prática desta lição nos dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos estar na casa do Senhor, o lugar que foi construído para ser local de culto. Então, o item 1.2 tem por título: era preciso reparar o templo. Ele, no ano 1º do seu reinado, no mês 1º, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Que atitude louvável de Ezequias a de reparar a casa do Senhor, purificando-a. E aí vocês vão ver na leitura desse item que ele está simplesmente dando continuidade ao que foi tratado no item anterior, não inseriu nenhuma informação adicional, além do fato de que ele diz que a atitude de Ezequias foi louvável. Mas vamos pensar. Tendo reparado o templo e dedicado novamente ao Senhor em um grande culto de adoração e louvor, era preciso retomar o culto. Ezequias, em uma tentativa de juntar de novo todo o povo e desfazer a brecha que tinha separado Judá e Israel desde a morte de Salomão, enviou cartas por todo o país, convidando a todos para virem a Jerusalém para celebrar a Páscoa. O reino do norte, como já dissemos, havia sido assolado pela Assíria, mas o restante que ficou na terra foi convidado a tomar parte nas celebrações que estavam sendo reavivadas. Embora alguns ignorassem o chamamento de Ezequias, muitos, porém, atenderam a esse chamado, desde as tribos de Azer, Manassés, Efraim, Issacar, assim como de Judá, para celebrar as festas sagradas. E foi grande a multidão dos que vieram ajudar para celebrar ao Senhor. Eu recomendo que vocês leiam todo o capítulo 30 de 2 Crônicas para o melhor entendimento dessa questão. Durante esse período, o trabalho de purificação da cidade continuou. E os altares de toda a sua capital, Jerusalém, foram arrancados e jogados no vale de Cedron para a sua destruição. Isso está no versículo 14 do capítulo 30. Conduzidos por sacerdotes e levitas, o povo ofereceu sacrifícios
cantando jubilosamente, alegrando-se diante do Senhor. Em nenhuma época, desde a dedicação do templo, tinha visto Jerusalém uma celebração tão emocionante. A vida religiosa, de conformidade com os moldes bíblicos, foi retomada, porque assim deve ser. Veja nosso caso, nós passamos por esses momentos difíceis, de afastamento e impossibilidade de congregar. Mas agora, na medida do possível, nós precisamos ir retomando o nosso lugar na casa de Deus. Em Jerusalém, Ezequias organizou os sacerdotes e levitas para os serviços regulares. Os dízimos e as ofertas foi restituído para ajudar aqueles que dedicavam as suas vidas à lei do Senhor. Novos planos foram feitos para a observância regular das festas sagradas, segundo o que estava prescrito na lei escrita. Então, um novo planejamento de todas as ações religiosas foram colocadas em prática a partir daquele momento. O povo respondeu tão generosamente, porque o povo de Deus é assim, ele responde generosamente ao chamado do Senhor, que as suas contribuições foram suficientes para manter os sacerdotes e levitas dedicados ao serviço do Senhor e fazer todo o reparo necessário. A reforma executada por Ezequias teve um êxito impactante e definitivo, respondendo assim ao seu intento de conformar as práticas religiosas do povo com a lei e os mandamentos de Deus. Veja o que está registrado em 2 Crônicas 31, versículo 10. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe respondeu dizendo: desde que se começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, nós temos comido e temos fartado, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e então sobejou essa abastança. Que glorioso! 1.3 nos fala de um conserto divino em meio à crise. Aqui diz: a crise estava estabelecida sobre Judá, 2 Crônicas 29, 8 e 9. Porque Acás, o pai de Ezequias, não guardou os mandamentos divinos. Diante disso, Ezequias, além de reparar o templo, convocou os sacerdotes para fazerem um concerto com o Senhor, a fim de sanar a crise avassaladora da ira de Deus. Todo o capítulo 29 de 2 Crônicas narra esse projeto de purificação do templo e restauração do culto por Ezequias, a começar pela purificação e consagração dos sacerdotes e levitas. Ardia no coração de Ezequias o desejo de ver o Senhor agindo novamente no meio do seu povo, e que um concerto com o Senhor Deus de Israel precisava ser feito o mais rápido possível. Nos tempos do seu pai Acás, como temos dito, o reino do norte foi assolado, o que praticamente o destruiu de todo. Quando lemos 2 Reis 17, nós entendemos que foi no reinado de Oséias, o último rei de Israel, que aquele reino foi devastado, e o pouco que ficou na terra rapidamente foi misturado com pessoas transportadas de todas as partes onde a Assíria havia estendido seus domínios. Mas Judá permanecia de pé pela misericórdia de Deus e tinha conhecimento de todas estas coisas que estavam acontecendo no reino do norte. O temor do Senhor foi sobre Ezequias de tal maneira
que o seu íntimo se moveu para servir ao Senhor e livrar o seu povo da destruição, para que não sucedesse com Judá o que havia acontecido com Israel ao norte. Veja o que está escrito em 2 Crônicas 29:11. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Anos mais tarde, em torno de 100 anos depois, quando Judá já estava às portas de ser destruída e escravizada pela Babilônia, Jeremias também levantou a sua voz para alertar sobre as consequências de se fazer a obra do Senhor de forma negligente. Jeremias 48:10, na Nova Versão Internacional, diz: maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Também, na versão Almeida Revista e Atualizada, diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Esse aviso está posto aí para cada um de nós ainda hoje. Mas quando a palavra de Deus é trazida para o centro da adoração, nós aprendemos com o próprio Deus como adorá-lo em espírito e em verdade, e nos capacitamos pela palavra a prestar a Ele a adoração e o culto que Ele recebe. Hoje, nós fomos feitos sacerdotes para Deus. Um dos princípios norteadores da Reforma Protestante foi o sacerdócio universal de todos os crentes. Para Martinho Lutero, o Evangelho é possessão de todos os crentes, e a boa nova que ele apresenta é que todo sacerdote, seja ele leigo ou ordenado, ele recebe o seu sacerdócio, do sacerdócio único, santo e eterno de Cristo. E todo ministério é também o ministério de Cristo, que os crentes participam de acordo com os seus dons. Na qualidade de sacerdotes, precisamos zelar pelo conserto eterno e manter a nossa aliança com o Senhor em todo o tempo. Sem conserto, não há culto que seja recebido. Muitos problemas atentam contra a dignidade e a eficácia do culto. Cada dia, mais os cultos espirituais, biblicamente orientados e teologicamente corretos, são deixados de lado para dar espaço a outros tipos de culto que a Bíblia não aprova. A necessidade de cultuar é um fato inquestionável. O momento do culto é um momento sublime de adoração e louvor que precisa acontecer individualmente, através de uma vida devocional, que precisa acontecer nas nossas casas, que precisa acontecer na igreja e ainda em outros locais onde a ocasião se apresentar. É o mínimo que se espera de um sacerdote do Deus Altíssimo, que ele aprenda a aproveitar toda e qualquer ocasião para cultuar ao Senhor. Em meio a essas crises que se abateram sobre a humanidade sem trégua, nós precisamos manter a nossa aliança com o Senhor. Há um pacto de sangue que foi feito em favor da humanidade. A parte de Deus no acordo, Ele cumpre, e nós precisamos cumprir a parte que nos cabe. Deus espera de nós coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Que nós tenhamos a sensibilidade espiritual necessária para aprender com o Senhor nesse dia aquilo que Ele está querendo nos ensinar através dessa lição. E que esse seja um dia excelente de aprendizado para todos nós. Amém? Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Dando seguimento à nossa lição de número 8, confiar no Senhor em todo o tempo, nós vamos estudar juntos agora o tópico 2 desta lição.
O título do tópico 2, Reavivados em meio ao caos. Vamos fazer uma leitura. Durante o tempo do reinado de Ezequias, Israel, parte do Reino do Norte, devido à idolatria, foi levado cativo pelos assírios. Tempos de incertezas, insegurança e opressão espiritual habitavam no meio do povo. 2 Crônicas 29, 6 ao 10. Vamos ver o que o povo estava passando nessa época e por que esse tempo foi considerado um tempo tão difícil para o povo de Israel. 2 Crônicas 29, do 6 até o 11. O título é Ezequias manda purificar o templo. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes o incenso. Todas as vezes que nós colocamos no nosso coração o desejo de voltarmos para o Senhor, é certo que Ele atentará para as nossas orações. Então, o povo de Israel se desviou do mandamento do Senhor, do projeto do Senhor. E essa é a consequência para todos aqueles que se desviam dos caminhos do Senhor. Desolação, tristeza e, às vezes, consequências inimagináveis. Mas quando o homem deseja voltar-se para o Senhor, ele se compadece, mas é preciso do arrependimento. É o que nós veremos nos próximos tópicos dessa lição aqui. Ezequias e suas atitudes assertivas. Diante de tal cenário, a Bíblia ressalta atitudes assertivas que Ezequias teve em duas vertentes: reformas políticas e morais, conforme o segundo livro de Reis, e purificação do templo e o restabelecimento dos cultos, incluindo a Páscoa, conforme descreve o livro de 2 Crônicas. De tal maneira confiou no Senhor e buscou se aproximar de Deus e guardar os seus mandamentos, que passou a ser uma referência positiva na história do reino Judá. Por causa da humildade de Ezequias diante do Senhor, honrando o Altíssimo diante do povo, ensinando-os a fazerem o que agradava ao Senhor, Jerusalém foi poupada das mãos dos assírios. Deus ouviu o clamor de Ezequias e se agradou de seu posicionamento. Olha bem, interessante que aqui ele fala de duas vertentes que foram observadas nas atitudes de Ezequias. A primeira,
reformas políticas. Irmãos, quanto tempo a igreja deixou de participar e exercer o seu papel, a cidadania, não com ativismo político, mas deixou de atentar para a necessidade de participar das atividades civis e políticas em nosso estado, em nossa cidade. Olha quantas cidades sofreram duramente, inclusive a nossa cidade, Juiz de Fora, sofreu duramente, apesar das tentativas que nós fizemos, a intervenção dos nossos irmãos da nossa igreja, que são vereadores, a tentativa de dialogar com o executivo, nem isso foi o suficiente. Uma lei foi aprovada na cidade, colocando a igreja, reconhecendo a igreja como uma atividade essencial, determinando que em tempos de calamidade tivéssemos aí 30% do público presente autorizado, mesmo em tempo de calamidade, e mesmo assim isso não foi respeitado pelo executivo, que baixou um decreto diferente da lei. Olha a importância de nós estarmos unidos num propósito, não somente nos aspectos espirituais. A igreja, além dos aspectos espirituais que ela se envolve, também tem os aspectos sociais, os civis e também os políticos. Nenhum de nós deseja ser um ativista político, mas nós precisamos de entender que a união da igreja, a união dos irmãos, ela é fundamental para que nós tenhamos representante na Câmara dos Vereadores e até mesmo, quem sabe, um dia no Executivo. E o objetivo nosso é de que seja um governo justo. A igreja, nesse período, em vários lugares do mundo, do Brasil, de Minas Gerais e até Juiz de Fora mesmo, ela não foi tratada com a importância que ela tem. A igreja não foi tratada com a importância que ela tem. Graças a Deus que algumas situações puderam ser revertidas por causa da ação dos nossos irmãos que estão ali na Câmara dos Vereadores. Então, a primeira coisa que Ezequias fez, reforma política e moral. O político corrupto, o político mau caráter, o mentiroso, ele precisa ser banido da política. Tem muita gente que nesse momento, por causa de uma promessa, porque algum político lhe faz uma promessa ou lhe contrata para uma função temporária para trabalhar na política, ele se empresta nesse momento. Depois ele paga um alto preço durante os próximos 4 anos. Nós precisamos de ter consciência, de saber quem são aqueles que verdadeiramente são tementes a Deus, aqueles que estão caminhando conosco, obedecendo não somente à liderança, mas temendo ao Senhor, para que ele seja o nosso representante ali na Câmara, Senado, Câmara dos Deputados, estadual, federal e até mesmo no legislativo local, que é a Câmara dos Vereadores e até mesmo para prefeito. Nós estamos prestes a uma eleição e pedimos que Deus possa dar sabedoria a cada um de nós, cada um dos irmãos, para tomar a melhor decisão para a nossa cidade. Juiz de Fora está sofrendo muito. Imagine, irmãos, esses dias saiu uma matéria no jornal que 400 lojas na região central de Juiz de Fora foram fechadas. É um número assustador. Quantas pessoas estão sofrendo por causa de uma má administração, de uma ingerência no momento de crise. Mas Deus tem tido misericórdia da sua igreja, a igreja de Cristo está de pé. Ezequias decidiu fazer a reforma política e também purificação do templo e restabelecimento do culto, incluindo Páscoa,
conforme descreve o livro de Crônicas. Olha bem, não é mera coincidência, restabelecimento do culto. Os irmãos sabem que muitos dos cultos em muitos lugares deixaram de ser cultos e transformaram-se em shows. O artista era muito aguardado, o cantor aguardado como se fosse a parte principal do culto. Todo culto, desde o seu início até o amém, ele é importante. Quantas vezes nós vimos em muitos lugares o momento do cantor ser aguardado, depois que ele se apresenta, as igrejas se esvaziam, porque o cantor se foi, faltou aí deixa de haver um interesse por cultuar a Deus. E na verdade sabemos que toda honra, toda glória e todo louvor é para o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que está presente em todo o tempo, no seu templo, e ele está presente antes, durante e depois. Mais importante do que somente sentir a presença de Deus durante o culto, é ir com ele para o culto, adorá-lo durante o culto e estar com ele no retorno para os nossos lares. Então Ezequias tomou essa decisão em duas vertentes: reforma política e moral, restabelecimento do culto e purificação do templo. Nós não podemos profanar o templo, nós não podemos permitir que qualquer coisa que possa trazer encantamento, não digo avivamento, mas um movimento dentro da igreja para atrair pessoas, que ele possa substituir o verdadeiro culto de louvor e adoração a Deus. Nós estamos vivendo um momento, e esse momento é fundamental para que a limpeza dessas práticas, que não são práticas de louvor e adoração a Deus, sejam abolidas das igrejas. E creio eu que o retorno das atividades trará uma nova configuração para o culto em muitos lugares. Graças a Deus que na nossa igreja sempre houve o cuidado, sempre tivemos o cuidado. Jesus Cristo em primeiro lugar. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda nossa adoração. Quando nós falamos aqui no final do tópico 2.1, por causa da humildade de Ezequias diante do Senhor, honrando o Altíssimo diante do povo, ensinando-os a fazerem o que agradava ao Senhor, Jerusalém foi poupada das mãos dos assírios. Deus ouviu o clamor de Ezequias e se agradou do seu posicionamento. Olha bem, a posição de voltar-se para o Senhor, restabelecer o culto, purificar o templo, restabelecer os aspectos, fazer as reformas políticas e morais necessárias, agradou ao Senhor. E todas as vezes que o homem quer se voltar para o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor se alegra com isso, porque Deus não quer que ninguém se perca. Pelo contrário, Deus amou a todos, amou o mundo inteiro, e o desejo dele é que todos sejam salvos. Segundo o professor Samuel Schultz, imediatamente Ezequias reabriu o templo, levitas foram convocados para repararem e limparem o lugar de adoração. Aquilo que porventura fora usado para os ídolos foi removido para o ribeiro de Cedron, ao mesmo tempo que os vasos que haviam sido contaminados por Acais foram santificados. Dentro de 16 dias, o templo estava pronto para adoração pública. Dentro de 16 dias. Olha bem quantos anos demorou para o reinado de Acás para que essa desordem toda acontecesse. Mas em apenas 16 dias. Isso mostra para nós
que a limpeza espiritual, que a purificação do templo, ela é coisa emergencial, é uma urgência. Nós não sabemos o que há de suceder conosco. Quantas pessoas foram para o inferno, morreram sem Cristo, porque deixaram seu retorno para mais adiante e não tiveram oportunidade. Que nós possamos ter a consciência da urgência de purificação, de deixarmos qualquer prática que não seja agradável aos olhos do Senhor. Vamos ler aqui em Isaías 40, 12. Ele fala do posicionamento de Ezequias, e todas as vezes que nós voltamos para o Senhor, nós devemos entender que o Senhor verdadeiramente ele se volta para nós. Olha bem, Isaías 40, 12. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou o conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais basta para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Considera-as menos que nada e como uma coisa vã. Veja a grandeza do nosso Deus, a sabedoria do nosso Deus, o entendimento sobre todas as coisas. Então o homem, quando ele se envaidece, acha que ele é o conhecedor, o detentor da sabedoria, ou por às vezes alcançar uma posição de destaque num reinado, como presidente de uma nação. A Bíblia diz que as nações são para ele como nada, são insignificantes, porque Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Tópico 2.2, avivamento, uma questão urgente. Deus havia chamado Israel para ser uma nação diferenciada, a fim de que levassem luz para as nações e o nome do Senhor fosse glorificado. Mas o povo do Senhor havia se contaminado com práticas pagãs, afastando-se totalmente do Senhor e de seus mandamentos. Longe da presença do Senhor, só encontramos tristeza, dores, maldição e morte. Ezequias, ao assumir o trono de Judá, buscou a presença do Senhor em arrependimento pelos atos cometidos. Ezequias reconhecia o poder que tem um reavivamento no meio do povo. Precisamos atentar que crises geram oportunidades. Em meio ao caos, devemos levantar e buscar oportunidades de crescimento espiritual e maturidade cristã, conscientes de que a fonte do nosso fortalecimento é o Senhor. Olha bem, Israel foi escolhido pelo Senhor como uma nação diferenciada a fim de que levasse a luz para as nações. Vamos trazer isso para o âmbito das famílias, para o centro das famílias. Quantas pessoas dentro das famílias, elas são escolhidas pelo Senhor para serem diferenciadas a fim de levar luz para os seus familiares, para a sua família.
E algumas das vezes, ao invés de utilizarem essa oportunidade para fazer os seus familiares conhecer Jesus, para fazer a sua família conhecer Jesus, eles provocam escândalo, não dão exemplo de crente. Quero dar um exemplo para os irmãos. Recentemente, agora, um jovem aceitou Jesus e ele trabalhava num comércio. E um certo dia, recentemente, uma pessoa que trabalha vendendo jogo de azar, mas tem nome de crente, chegou nessa loja para vender para esse jovem. E esse jovem falou com ele: o sangue de Jesus tem poder, rapaz. Agora eu sou crente e não consumo esse tipo de coisa mais. A minha sorte é Jesus. O novo convertido envergonhou aquele que já tem conhecimento do Evangelho. Vamos entender, irmãos, que o Senhor sempre nos dá oportunidade para ser luz. E com essa responsabilidade, que o Senhor nunca venha nos achar em falta nessa tarefa. Você é luz, você foi escolhido para brilhar, não brilhar para o sucesso, mas refletindo a luz de Cristo para esse mundo em trevas. No tópico 2.3, pilares para o avivamento. Ezequias reconheceu a urgência da necessidade que o povo se encontrava e buscou o reavivamento para Judá. Para haver um avivamento, é necessário estar pautado em 4 pilares. Primeiro, arrependimento. Segundo, querer a presença de Deus. Terceiro, buscar a comunhão divina. E quarto, a oração. Arrependimento, querer a presença de Deus, buscar a comunhão divina e a oração. Vamos lá. Em meio às crises da vida, precisamos de reconhecer os nossos erros diante do Senhor e confessá-los, a fim de que tenhamos seu perdão e misericórdia. Só que só teremos conhecimento dos nossos erros conhecendo as Sagradas Escrituras. O próprio Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Nós precisamos de conhecer as Escrituras, conhecer o poder de Deus. E quando nós conhecemos as Escrituras, nós não tomamos as nossas medidas pela nossa consciência, porque às vezes a consciência do homem ela fica cauterizada. Às vezes a consciência do homem ela o engana, mas quando nós vamos para o manual de instrução do Criador, certamente nós vamos acertar o caminho. Jesus Cristo é o caminho, e a verdade e a vida. Precisamos estar sempre voltados para Ele, atentos para Ele, com o nosso pensamento voltado para o céu. E o primeiro passo, o primeiro pilar para o avivamento é o arrependimento. Sem arrependimento, não há avivamento. Você pode até fazer movimento que tem cara de avivamento, mas que, na verdade, se ele não vier antecedido do arrependimento, ele vai ser fogo de palha. Rapidamente, esse fogo se dissipa. Outra coisa é querer a presença de Deus. Em meio às crises, precisamos unicamente nos achegar a Deus, pois dele vem a salvação, a paz, o renovo, a segurança e a restauração. Vamos lá em Tiago, capítulo 4. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 4. Querer a presença de Deus. Nós precisamos de entender que não é automático. Se você não aceitar, se você não buscar o Senhor,
a presença de Deus não vai ser automática na sua vida. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Olha bem, Deus enviou o seu Filho ao mundo, ele é o Criador de todas as coisas, soberano, vive e reina para sempre, mas a comunhão com o Senhor, ela precisa acontecer através de uma atitude ativa do homem. Deus não depende de mim, Deus não depende de nós. Se nós adorarmos ao Senhor, ele é Deus. Se nós não o adorarmos, ele continua sendo Deus. Se nós servirmos ao Senhor, ele é Deus. Se nós não servirmos ao Senhor, ele é Deus. Então, o grande benefício de servir ao Senhor é para nós mesmos. Olha bem, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, a atitude de se achegar a Deus, ela deve ser uma atitude ativa daquelas pessoas que desejam viver e ter a comunhão com o Senhor. Olha bem, o próximo passo, buscar a comunhão divina. A comunhão com o nosso Criador é vital para todo cristão, tanto em dias bons quanto em dias maus. Ter Jesus, irmãos, é bom em todo tempo, na alegria, na tristeza, na fartura, ou quando falta alguma coisa, quando se tem tudo ou quase tudo, e também quando não se tem nada. Eu me lembro de uma época, na crise econômica de 2008, uma paciente minha que trabalhava num banco suíço. Ela chegou aqui no Brasil, foi fazer uma revisão, e ela me disse que estava assustada com a quantidade de pessoas que eram bilionários, que perderam as suas fortunas por causa da crise. E quase todos os dias ela ouvia a história, a notícia de que um deles haviam tirado a própria vida. O seu Deus era o dinheiro, eram os seus bens materiais. Tirou o seu dinheiro, tirou aquilo que ele idolatrava, aquilo que ele, onde ele se assegurava, perdeu o sentido de viver. Para o crente, para o servo de Deus, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Então vamos voltar para o Senhor, buscar a comunhão do Senhor, porque ele é o nosso porto seguro. Ter Jesus Cristo é vital em todos os dias, tempos bons e tempos ruins. Devemos sempre buscar a intimidade com o Senhor através da oração e da leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Essa comunhão, ela deve ser buscada. Quarto pilar, oração. Em tempos de adversidades, buscar a face do Senhor é preciso. Jesus nos ensinou que a todo tempo devemos estar conectados com o Pai em oração, pois ele é a fonte de fortalecimento e de reavivamento. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a palavra de Deus nos recomenda orar sem cessar,
porque a oração é a fonte e é o meio de conexão do homem com o Senhor. Nós precisamos de buscar em todo tempo o Senhor, de voltarmos para o Senhor, porque Deus nos amou, Deus nos ama e Ele sempre se compadece de nós. Todas as vezes que alguém se perde na sua jornada, o grande erro dessa pessoa, às vezes, não é o pecado ou o delito que ele cometeu. O maior erro é não se voltar para o Senhor. Conta-se a história de um jovem que ele cometeu alguns crimes e ele foi condenado, preso, e ele foi sentenciado à morte. E por ser um jovem, houve um grande apelo naquela nação para que aquele jovem fosse perdoado e absolvido, e foi feita uma solicitação para o rei de perdoar e dar uma oportunidade para aquele jovem. E o rei ficou pensativo a respeito desse fato, até o dia que decidiu dar uma oportunidade para esse jovem. O rei, conta-se a história que o rei se vestiu de um pastor, pegou uma Bíblia e colocou dentro dessa Bíblia uma carta dando absolvição para ele e dando a liberdade para ele. O carcereiro preparou tudo e o rei disse: eu vou entrar para conversar com ele e eu não quero que você me identifique. Conta-se na história que quando o rei, vestido de pastor, chegou para aquele jovem próximo da grade, ele começou a gritar, xingar, cuspir no rei e dizer para ele: eu não preciso de você, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de Deus, some daqui, já basta o mal que eu estou passando, some daqui. E ele não aceitou. Quando o rei foi embora, levando consigo a carta de liberdade que ele estava levando dentro da Bíblia, o carcereiro foi naquele jovem e disse para ele: você foi um grande imbecil, você foi um louco, porque aquele não era um pastor, aquele era o rei que veio trazer para você a sua carta de liberdade. Daí chegou o dia da execução da sentença, e aquele jovem tinha a oportunidade de dar uma palavra final antes da sua execução. E antes de ser executado, ele disse: atentai a todos que estão aqui para o que eu vou dizer. Eu não estou morrendo por causa dos crimes que eu cometi, dos delitos que eu cometi. Eu vou morrer e fui sentenciado à morte, porque eu recusei o perdão de quem poderia me perdoar. Jesus Cristo está sempre disposto a perdoar. Não adianta deixar pecado oculto, erros ocultos, porque Ele é um Deus que vê todas as coisas. E esse momento que nós estamos passando é o momento oportuno para arrependimento, para que todos se voltem ao Senhor, porque Ele se compadece daqueles que o buscam. A palavra de Deus nos ensina: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. É a oportunidade de todos nós estarmos voltados para o Senhor. Que Deus abençoe os amados irmãos, um excelente domingo para todos. Daqui a pouco nós teremos o culto. Um grande abraço a todos. Segue o tópico 3 com o nosso querido professor, pastor Emílio. Grande abraço, irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor para todos. Bem-vindos à nossa querida Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no 3º trimestre e esse trimestre está tratando de transformando adversidades em cenário de milagres e vitórias. Lições de como os heróis superaram desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. Então estamos aprendendo muitas lições com pessoas que superaram. Estamos na lição número 8, confiar no Senhor.
em todo o tempo. Confiar no Senhor em todo o tempo. Agora nós vamos dar continuidade no tópico 3 e depois fazer a nossa breve conclusão. Então, o tópico 3 diz o seguinte: um socorro bem presente. Um socorro bem presente. Quando tudo parecia estar bem, Senaqueribe, rei da Assíria, invade a Judá com seu impetuoso exército, acampando-se contra as cidades fortes, pois intentava separá-las para si. Tem uma lição muito grande para nós. Quando tudo parecia estar bem, de repente apareceu uma situação difícil e Ezequias recorreu ao Senhor e Deus atendeu no momento exato. É isso que estamos estudando nesta lição. Gostaria de lembrar a todos que o país Síria está aqui no norte de Israel, o país Síria, e o Império Assírio, na época de Senaqueribe, dominando como um grande império, cuja capital era Nínive. Então, distinguir Síria, um país, e o Império Assírio dominando toda esta área. Então, a luta de Jerusalém, neste momento, era muito grande, porque o imperador Senaqueribe entrou por todas essas regiões e estava próximo a chegar a Jerusalém. E a capital da Síria, então, é Nínive. Nós conhecemos bastante sobre Nínive, uma cidade muito grande, 96 quilômetros, um muro muito grande, a capital, tinha uma vala de 50 metros de largura em volta da cidade, era uma proteção realmente muito forte, o Império Assírio. Nínive, apesar da conversão dos ninivitas, com a pregação de Jonas, as gerações futuras não seguiram o caminho de Deus. Observação: Jonas profetizou em Nínive 100 anos antes. Então é interessante nós atentarmos para isso. Jonas profetizou em Nínive e Nínive se converteu. Agora, após 100 anos, Nínive, o Império Assírio já é outro, muito mais forte, e agora é a época que o profeta Naum profetiza que Nínive ia cair, porque invadiu Israel e queria invadir Jerusalém. Então, 100 anos entre um profeta e outro. Quando lemos na Bíblia, nós lemos o profeta Jonas, logo em seguida lemos Naum, mas aconteceu 100 anos de história. O império mudou, Nínive mudou. E o imperador é o Senaqueribe, muito conhecido pela maldade, pela braveza com que ele invadia os reinos. Senaqueribe, o rei da Assíria, do império, guerreou contra o reino de Judá. Senaqueribe contra Ezequias, um império contra uma cidade de Jerusalém, e Deus deu vitória. Assim é possível a gente ver o Império da Assíria, um império muito grande, que invadiu Israel, desceu por Israel, destruindo aqui 46 cidades e se instalou aqui pertinho de Jerusalém e começou a ameaçar Ezequias aqui em Jerusalém. Nós entendemos assim: o imperador invadiu toda esta área e ficou ameaçando Ezequias aqui de pertinho de Jerusalém. É o que nós vamos ver no transcorrer da história. Então, Ezequias era o rei de Judá. Ezequias significa Jeová fortalece. Não é tudo isso que aconteceu com ele? Quem fortaleceu? Quem deu vitória? Jeová fortalece. O próprio nome de Ezequias chama a atenção pela providência divina. Algo curioso também: o rei Ezequias teve como pai um rei muito mau, idólatra, chamado Acás. Sua mãe Abi ensinou-lhe o caminho do Senhor. Então ele, o Ezequias, teve a influência do relacionamento com Deus através da sua mãe, Abi ou Abia. Ela criou Ezequias de uma maneira que ele não foi mau como seu pai, mas ele foi um temente a Deus. O Ezequias, importante observar a influência da criação, da orientação. O rei Ezequias, um restaurador de Judá. O pai dele foi um rei mau e ele agora um rei bom, voltado para Deus, restaura Judá de uma maneira muito profunda. Ezequias, a história e reformas materiais.
reinou por 29 anos, era filho de Acaz e de Abi, ou Abia, o nome da sua mãe, que o criou no caminho do Senhor. Com 25 anos, tornou-se o rei absoluto. No exato primeiro dia do seu reinado, reparou as portas do muro da cidade, construiu o túnel de Ezequias, pensando na providência de água. E religiosamente, o contexto religioso com que Ezequias começou: reparou e purificou o templo. Segundo, reintegrou os sacerdotes e levitas, restaurou a celebração da Páscoa, combateu a idolatria, proibiu o culto pagão, destruiu a serpente de bronze. Deus trouxe paz ao seu reino. Do início ao fim, ele foi temente ao Senhor. Ele restaurou o culto, os levitas adorando ao Senhor, o povo glorificando a Deus. A primeira providência dele é restaurar o louvor, a adoração ao Senhor. Restaurou a contribuição no templo. Aí agora as ofertas, a dedicação para o templo, o trabalho dos levitas voltaram a funcionar no início do reinado de Ezequias. E o povo voltou a dizimar, a dar os seus dízimos e ofertas. Dízimo é uma questão de fidelidade, oferta é uma questão de fé. E o povo voltou a fazer a sua dedicação no templo, e Deus deu grande vitória. O rei Ezequias quebrou a serpente de bronze. A serpente de bronze foi feita por Moisés lá no deserto. Quando as pessoas eram mordidas pelas serpentes, elas olhavam para a serpente de bronze e eram curadas. Mas quando chegou na época de Ezequias, ela já estava tornando-se um objeto de idolatria. Qual foi a providência de Ezequias? Ele foi corajoso, fez o que era necessário. Ele foi um homem de Deus com visão, enxergou a idolatria em torno de um objeto que havia perdido a função. Aí ele destruiu a serpente de bronze, porque não tinha mais função. Ezequias, no Reino do Sul, foi bom, removeu os ídolos, despedaçou a serpente de bronze feita por Moisés, andou com Deus como nenhum outro rei depois de Davi. Um grande exemplo. Ezequias e o grande avivamento de Israel. Então Ezequias não só gerenciou materialmente as coisas, mas espiritualmente ele deu prioridade ao louvor, à adoração. E na época dele, um grande avivamento espiritual em Israel. O jovem Ezequias chamou e trouxe de volta todos os levitas que haviam sido expulsos do templo e estavam espalhados pela terra. Este jovem, cheio de temor e de Deus e do seu espírito, convocou os levitas para tomarem parte do maior avivamento até então jamais visto. Ele incitou-os a participarem desse derramamento do Espírito de Deus sobre a terra. Convocou os levitas e o avivamento veio sobre a terra de Israel. Então, Ezequias restaurou a celebração da Páscoa, fez os preparativos para a Páscoa, fez as comemorações conforme era previsto durante uma semana, mas foi tão abençoada que eles prolongaram as celebrações pelo dobro do tempo, mais 7 dias de celebração de Páscoa. Tão grande era a presença de Deus e o povo queria continuar glorificando a Deus. Ezequias, um modelo de confiança a Deus. 3.1. Depois destas coisas e dessa fidelidade, interessante como a história acontece, um rei fiel buscando ao Senhor, trazendo um avivamento, e o autor nos chama atenção para isso. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si, mas Deus é socorro bem presente para o seu povo e deu vitória. Crise e oportunidade. Aproveitou a crise e teve uma grande oportunidade de
aproximar do Senhor. A história do rei Ezequias é na crise, aproveitando para uma grande oportunidade. Ezequias, diante da invasão, fortificou os muros da cidade, garantiu o abastecimento de água na cidade, construiu o famoso túnel de Ezequias, motivou o povo para que não temesse, pois Deus estava com eles na batalha. Assim, na construção do túnel de Ezequias, que é muito famoso, ele foi até a fonte de Gion e uma equipe começou a trabalhar aqui, trabalhar subterrâneo, cavando exatamente na rocha, e outra equipe começou a trabalhar daqui, e o rei Senaqueribe ameaçando ali de pertinho, e ele tomando uma providência, trazendo água de fora da muralha para dentro da cidade, porque se o exército da Síria invadisse, eles tinham água, a água ia em oculto, ia por baixo da rocha, um túnel de 553 metros, então começou lá na fonte de Gion e chegou até a fonte de Siloé. Por isso o tanque de Siloé é chamado tanque de Siloé, que significa o enviado, porque a água era enviada de longe e escondida, de maneira tal que se o inimigo chegasse aqui, eles continuavam tendo água para sobreviver. Ele tomou providências materiais também, mas tomou providências espirituais também. Assim, o túnel de Ezequias, 533 metros, assim, 533 metros, imagina a tecnologia daquela época, cavando essas rochas, mais de meio quilômetro, e as equipes se encontraram e a água jorrou até o tanque de Siloé, tudo isso na época de Ezequias, e a água chegou no tanque de Siloé, por isso ele é chamado o enviado, porque a água vem de longe, isso na época de Ezequias. Como agir? Invasão assíria iminente. A Síria ali do lado, a 60 quilômetros de Jerusalém, querendo invadir Jerusalém, e já tinha destruído 46 cidades. E agora, como vamos trabalhar? A Síria, uma potência mundial, estava com um exército de 185 mil homens ali bem pertinho de Jerusalém, e Ezequias buscando o Senhor. Olha o que diz a palavra: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Ele já tinha tomado essas cidades, faltava Jerusalém. Assim no mapa é mais fácil para a gente entender. Senaqueribe veio com seu grande exército, veio derrotando as cidades fortificadas e acampou-se num lugar chamado Laques. Derrotou esta cidade e fez um grande acampamento aqui, a 60 quilômetros de Jerusalém. E aqui está Ezequias, temente ao Senhor, buscando ao Senhor e recebendo as ameaças de Senaqueribe. Por isso, esta é uma grande vitória, uma grande lição de vitória, nós estamos aprendendo nesse dia, uma grande vitória. Aqui também neste mapa dá para nós vermos Jerusalém e Laques, onde estava Senaqueribe com os seus 185 mil homens, tentando invadir Jerusalém. E olha que por onde ele passava arrasando tudo. Mas aqui estava uma pessoa de Deus invocando o nome do Senhor, e Deus deu vitória. O rei assírio enviou seus servos a Jerusalém com mensagens de afrontas. O rei Ezequias e ao povo de Judá, intimidando-os. E ainda, em sua insanidade, Senaqueribe blasfemou contra o Senhor. Ele disse: quem é Deus para livrar vocês? Mas ele viu a libertação que Deus deu para o povo de Israel. Senaqueribe e afronta a Deus. Ele afrontou a Deus, e Deus mandou que ele voltasse pelo mesmo caminho que ele veio, conforme o profeta tinha dito. Assim, Senaqueribe disse: porventura não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede? A sede não seria, o túnel já estava construído. Dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das
menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Aí sim, além de afrontar Ezequias e Israel, agora ele afrontou o Deus de Israel. E Senaqueribe continuou com as suas ameaças. E Ezequias foi ao templo e orou. E Ezequias orou perante o Senhor. É bonito isso, quando o próprio rei é o primeiro a buscar a presença do Senhor. E Ezequias orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás assentado sobre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, ó Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou o seu mensageiro para afrontar ao Deus vivo. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Esta foi a oração de Ezequias. E ele, lá no templo, orando. Ezequias, a oração de um justo. A Bíblia diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora imagina a oração de muitos justos, nós, toda a igreja, adorando e buscando ao Senhor. Aí veio a resposta através do profeta Isaías, que estava na época do rei Ezequias, e ele disse: por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E Ezequias disse ao povo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, o rei de Judá. O povo confiou, o profeta profetizou, o rei aceitou a mensagem de Deus, creu, e o povo descansou nesta promessa. Maior do que teu inimigo é o teu Deus. Deus continua falando isso para nós. Maior do que o teu inimigo é o teu Deus. 3.2 Apresentando as cartas ao Senhor. Ezequias recebeu as cartas de afronta de Senaqueribe e foi ao templo e passou para o Senhor, apresentou ao Senhor. Ezequias e Senaqueribe devolvendo a afronta do inimigo. O inimigo pensou que estava afrontando Ezequias. Ezequias transferiu para Deus. É lógico que a vitória veio em nome do Senhor. Ao receber o ultimato do rei da Síria, Ezequias recorreu ao auxílio do Senhor, orando e clamando pela intervenção divina. O rei de Judá entendeu as estratégias do inimigo e não cedeu às afrontas do oponente. Foi buscar a presença do Senhor. E diante do Senhor, ele pegou a carta de afronta e a mostrou para o Senhor. Transferiu um problema para o Senhor. Agora Deus está no comando para dar esta grande vitória que estamos estudando. Ezequias foi à casa do Senhor e apresentou ao Deus de Israel em oração as mensagens de afrontas e ameaças de Senaqueribe. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Assim, transferiu para o Senhor aquele grande problema, aquela grande ameaça. Agora está nas mãos do Senhor. Ele humilhou-se perante o Senhor, clamando a Deus por socorro. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as
suas vestes, se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Ezequias confia em Deus. Senaqueribe utilizou afrontas como armas para desestabilizar o povo de Judá, mas Ezequias não caiu na cilada e buscou o auxílio no Deus Todo-Poderoso. Coloque todas as cartas aos pés do Senhor. Que bela lição estamos estudando. Ele colocou os problemas na presença do Senhor. Também nós devemos colocar as nossas cartas, nossas dúvidas, nossas dificuldades, as afrontas que recebemos aos pés do Senhor, porque a vitória é certa em nome de Jesus. A oração nos lembra que não estamos no controle, mas que podemos estar perto daquele que está. Não estamos no controle, mas estamos perto daquele que está no controle. 3.3, da humilhação à exaltação. É isso que Deus faz. Humilhou-se na presença do Senhor e Deus exaltou. Tendo as atitudes do rei Ezequias, vamos aprender com as atitudes do rei Ezequias. Diante das afrontas do maligno, precisamos ter a postura de Ezequias. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Não ceder às afrontas, pois como cristãos devemos cultivar os frutos do Espírito. Devemos cultivar os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, domínio próprio. Isto são frutos. Olha essa próxima imagem. Os frutos do Espírito, nós colocamos assim, exatamente para nós lembrarmos que amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio são frutos, não são dons, são algo que nós desenvolvemos na nossa vida cristã. Nós vamos cultivando, conforme nós já lemos, nós vamos cultivando esses frutos, eles vão se desenvolvendo em nós, são frutos do Espírito. Não tomar partido para a vingança. Ezequias não pensou nisso, ele foi e colocou as afrontas perante o Senhor, mas aguardar a justiça que virá do Senhor, entregar a afronta nas mãos do Senhor. Queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixa que seja Deus quem deu o castigo. Romanos 12:19, entrega nas mãos do Senhor. Ainda Romanos 12, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertencem a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. O que Ezequias fez? Entregou nas mãos do Senhor todo tipo de afronta, passamos para o Senhor, Ele que dá a vitória. Romanos 12:20 diz, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, amontoará brasa sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então esse versículo é muito importante, e nessa versão ele nos diz assim, mas façam como dizem as Escrituras, se o teu inimigo estiver com fome, dê comida a ele, e se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e de vergonha. Quando a Bíblia diz que ele ficará vermelho como brasa viva, de vergonha, de ele se tratar como inimigo e você tratar o mal com o bem, vencer o mal com o bem. Esse versículo é muito bonito, muito forte. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O Senhor ouviu o clamor de Ezequias e o exaltou, e em uma única noite o anjo do Senhor entrou no acampamento assírio e matou 185.000 soldados inimigos. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou envergonhado. Pelo mesmo
mesmo caminho que ele veio. Não foi isso que o profeta Isaías disse? Pelo mesmo caminho que ele está vindo, ele vai voltar, porque Deus vai dar a vitória. O anjo do Senhor feriu 185 mil soldados assírios. O anjo do Senhor, um anjo e 185 mil, que grande vitória! Aqui está Laques, o lugar onde Senaqueribe estava acampado com seus 185 mil soldados. Aqui está, era uma cidade, ele destruiu e eles ficaram acampados aqui a 60 quilômetros de Jerusalém. Os judeus são muito criteriosos em conservar e reservar bem os locais que estão na Bíblia. Veja que eles têm plantação dos lados, mas eles não mexem naquilo que está na Bíblia para que os arqueólogos descubram mais coisas. Laques, uma jornada bíblica, está lá até hoje. A queda de Laques e a vitória de Jerusalém. Senaqueribe estava em Laques, mas teve a sua queda e a vitória foi dada a Jerusalém. Assim, neste mapa fica mais fácil de ver. Aqui está o sítio onde os arqueólogos trabalham. Os judeus fazem plantios aqui, uma tecnologia bem moderna, mas não mexe no sítio arqueológico, porque é continuamente estudado. Onde estava o rei Senaqueribe. Aqui foi dada a vitória a Israel pelo anjo do Senhor. Após a expulsão dos assírios, Ezequias experimenta um novo milagre. Tendo adoecido, pôs-se a orar. Isaías informa que Deus daria mais 15 anos de vida. Como prova, Deus deu um sinal, atrasou 10 graus a sombra do relógio de Acaz. Veja que Ezequias é uma pessoa de Deus, mas mesmo assim ele passou por uma outra experiência e Deus deu outra vitória. A doença de Ezequias e a sua cura milagrosa. O profeta chega para ele e disse, veio a ele Isaías, o profeta, ele disse, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerá e não viverás. Veja que era um homem bom, mas Deus estava exigindo ainda mais aproximação dele de Deus. Põe em ordem a tua casa. E quando a Bíblia manda colocar em ordem a tua casa, não é chamar o pedreiro para arrumar a casa, mas é arrumar a casa espiritual, o convívio, a família, é interior. Põe em ordem a tua casa. É uma ordem que Deus está sempre falando conosco. Tendo por certo isto mesmo, olha que Filipenses diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ezequias estava na presença do Senhor, mas tinha algo para aperfeiçoar. Nós estamos na casa do Senhor, nas atividades, nos aperfeiçoando. Deus tem algo a nos aperfeiçoar até o dia da vinda de Jesus Cristo. A oração de Ezequias. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, e chorou muitíssimo, colocando a casa em ordem. O que ele deve ter conversado com Deus, no seu particular com Deus, e colocando a casa em ordem. Não busque a Deus só quando sua casa está caindo. Busque a Deus para que não caia. Busque a Deus para que não caia. Ponha a casa em ordem. Deus responde à oração. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Isso o profeta voltou lá e disse para ele: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei. Deus ouviu a oração, Deus viu as lágrimas, Deus curou, Deus confirmou a bênção. Deus continua fazendo milagres. Eu continuo orando, agradecendo e acreditando, porque Deus continua fazendo milagres. O Deus que faz milagres, esse é o Deus que nós servimos. Quem foi Ezequias? Um jovem rei que assumiu o reinado novo. Quem foi Ezequias? Ezequias, o rei que confiava no Senhor. Veja aqui, a coroa do lado, mas os olhos fitos no Senhor. A coroa aqui do lado e os olhos fitos no Senhor. As lições de Ezequias, o rei que confiava no Senhor. Assim podemos concluir a nossa lição. No tópico 1, estudamos sobre um jovem rei para Judá
E o que ele fez? Voltou para o Senhor, reparou o templo, fez um concerto com Deus. No tópico 2 nós estudamos reavivados em meio ao caos. Ezequias e suas atitudes assertivas, avivamentos e mais avivamento, um avivamento contínuo. E agora no tópico 3 estudamos um socorro bem presente, afrontas, uma arma diabólica, apresentando as cartas ao Senhor, da humilhação à exaltação. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. Conclusão: aprendemos nesta lição sobre a importância de restaurarmos a verdadeira adoração ao Senhor. Ezequias, um modelo de firmeza e fé. Conclusão ainda, a história do rei Ezequias nos faz ver que nos piores momentos das nossas vidas devemos confiar na intervenção divina. Então, nós aprendemos nessa escola dominical lições da vida do rei Ezequias. Ezequias abriu e reparou as portas da casa do Senhor, fez uma aliança com Deus, purificou o templo, estabeleceu o culto a Deus, celebrou a Páscoa, regularizou as contribuições, buscou a Deus de todo o coração e prosperou, confiava em Deus como seu defensor e não dava oportunidade aos inimigos. Ezequias obedeceu e serviu o Deus do avivamento. Avivamento verdadeiro. E concluindo, perto está o Senhor de todos que invocam em verdade. Salmo 145, 18. Deus nos abençoe em nome de Jesus.